AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Boa tarde a todos. Nós estamos no programa Gerando Saúde. É com muito prazer que nós estamos nesta tarde para falar um pouquinho com você. Hoje nós falaremos sobre espiritualidade e saúde. Quero desejar que este programa entre na tua casa e que você esteja bem de saúde. Que o Senhor Jesus possa estar sempre, sempre com você. Então quero te desejar uma tarde grandiosa na presença do Senhor. Então desejo a paz do Senhor para você e para o seu lar. Hoje nós iremos falar então sobre a espiritualidade. Quero agradecer você que tem ficado conosco toda a tarde de sábado, que compartilha com os seus amigos. E hoje nós trazemos um tema para fechar o nosso Outubro Rosa. Um tema que nós estamos falando sobre a espiritualidade. Antigamente, quando nós falamos de espiritualidade, nem todo mundo entendia a importância disso na saúde. Mas hoje já se é reconhecido o quanto essa espiritualidade, ela traz saúde para todos nós. Então, fique conosco nesta tarde, compartilhe, vá no YouTube, compartilhe com seus amigos, vá no Face, no AD Perus e compartilhe para que as pessoas estejam junto conosco, gerando mais saúde para você. Para iniciar o nosso programa, eu quero fazer uma oração, eu quero ler junto com vocês a palavra do Senhor. Então eu te convido nesta tarde, vamos orar ao nosso Deus que nos deu vida. E logo em seguida, nós iremos ler a palavra do Senhor. Eterno e maravilhoso Deus, nós te agradecemos por tudo que tu tem nos dado, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, por ir e vir conosco em todos os lugares, por entrar e sair, Senhor Jesus, nos dando e nos deixando em segurança. Abençoa, Senhor, todo esse ministério, abençoa, Senhor, todos que estão na direção desse trabalho, abençoa, meu Pai, e nos traz em segurança para a tua glória, para a tua honra, é o que nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Quero dividir com você também Provérbios 17, 22. Que nos diz, como hoje nós estaremos falando de saúde, então em Provérbios nos diz, 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, quero deixar para você o quanto essa espiritualidade nos traz saúde. Estar alegre na presença do nosso Deus, reconhecendo o nosso Deus, estar alegre com a vida, é dizer para o Senhor o quanto nós estamos agradecidos por Ele ir e vir conosco. E estar alegre, nós geramos saúde no nosso corpo. Fique conosco, compartilhe, porque esse vai ser o tema que nós falaremos nesta tarde. Eu já quero apresentar a você os meus convidados. O Joanir, que está aqui do meu lado, você já o conhece, ele está conosco já toda a tarde. Joanir Barbosa, vocês não sabem, mas é meu cunhado. Ele vai se apresentar fazendo as considerações iniciais. Vamos lá, Jô. Boa tarde, obrigado, Nilvânia. Quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer ao Ministério Assembleia de Deus de Perus pela oportunidade de estar aqui falando sobre saúde, gerando saúde. E um tema fundamental, a gente que entende um pouquinho sabe que corpo, alma e espírito
tem que entrar em sintonia. E hoje eu vou estar como um aluno, né, aqui aprendendo com o nosso convidado, né, que eu vou deixar para a Nilvânia fazer a apresentação. E desejar a você uma boa tarde e esteja aí compartilhando, abrindo um link, tirando suas dúvidas ao vivo, que aí a gente aproveita desse recurso que é o entendimento do pastor sobre a parte do espírito, né? Nós falamos 4 lives já sobre a saúde da mulher e agora queremos finalizar sobre esse tema que eu achei maravilhoso, igual eu sendo redundante, mas quero aprender mais e mais sobre esse tema. Bom. E nós temos um convidado especial. Esse convidado, não sei se todos sabem, mas foi ele que deu essa abertura para o Gerando Saúde. Foi ele que montou, que chamou a equipe para fazer esse programa ir no ar. Então, eu quero apresentá-lo, ele vai somar com a gente. E você que está nos ouvindo, não perca, compartilhe com outras pessoas e mande as suas dúvidas. Ou até mande algo, alguma experiência, para que a gente possa somar hoje. Então, quero apresentar o pastor André, e ele vai fazer as considerações iniciais também, vai falar um pouquinho dele para nós. Amém. Deus abençoe a todos, um prazer muito grande estar aqui com o Joanir, Deus abençoe. Amém. E parabéns pelo trabalho que já tem feito durante esses dias. Também a nossa irmã Nilvânia, uma amiga já de muitos anos, uma alegria poder somar com esse programa que, aos meus olhos, é tão importante. Quando nós falávamos da criação da TV AD Perus, automaticamente entendimos a necessidade de ter realmente um programa com foco na saúde. Uma vez que nós temos na igreja tantos cuidadores e que cuidam realmente já do lado espiritual e fazem isso com muita eficiência, com muita eficácia, mas nós temos esse lado também da saúde, das coisas saudáveis, que não está na moda, mas deveria ser uma verdade na vida de cada um. Então, louvo a Deus por esse programa. Eu vou dizer que é um dos programas que eu mais assisto, porque cada especialista que vem é realmente fantástico, a gente aprende muito, como o Joanir falou, é uma aula para nós, um ensinamento muito bom, e hoje poder estar aqui para mim é um privilégio muito grande. Falar de espiritualidade, talvez houvesse milhões de pessoas mais aptas e preparadas do que eu, mas eu não poderia deixar de contribuir e parabenizar por tudo que tem feito. Meu nome é André Bueno, eu sou pastor de uma igreja aqui no bairro de Perus, chamada Vila Perus, e nós estamos trabalhando também com adolescentes já há alguns anos, com a juventude, e sempre com foco realmente na espiritualidade, nessa espiritualidade saudável. Hoje nós pretendemos falar sobre alguns níveis de espiritualidade, quando ela também não é saudável, a gente vai falar um pouquinho hoje, ter esse entendimento e ter os caminhos, né? É muito ruim quando a gente fala de passos, mas às vezes são necessários alguns passos para poder chegar no objetivo, no que diz respeito à espiritualidade. E hoje as pessoas buscam essa espiritualidade de muitas formas. A gente quer falar um pouco do que a Bíblia fala sobre isso, do que a igreja fala sobre isso. Você que é amigo, você que é de outra religião, você que é talvez um católico, vai gostar muito também, e tenho certeza há algo novo para você nessa tarde. Fique ligado conosco e, como os meus amigos já me antecederam e disseram, compartilhe, manda esse link para a família, dá uma pausa aí nesse período da tarde para que a sua vida tenha um pouquinho mais de saúde. Ok, então já vamos voltar a falar a respeito de espiritualidade. Esse é o programa Gerando Saúde, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial,
Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Boa tarde a todos, nós estamos no programa Gerando Saúde e hoje nós iremos falar sobre espiritualidade e saúde. Fique conosco, mande a sua experiência em relação a esse assunto. Mande as suas dúvidas. Nós estamos aqui com o Joanir, estamos aqui com o pastor André e eles vão somar para tirar essas dúvidas nossas. Então, te convido a ficar conosco nesta tarde. Não sai daí, fica conosco. Pastor André, Joanir, vamos lá. O que vocês têm, o que vocês pensam em relação a essa espiritualidade? O que nós temos de definido? Jô, você que está muito na área da saúde, uma definição um pouco melhor aí para todos que estão nos ouvindo. O que é saúde? Então, a gente quando entra na área técnica, né, uma parte mais técnica, hoje já se discute muito, né, em pessoas enfermas, em pessoas doentes, a parte religiosa, a parte ecumênica que a gente define. Então, é fundamental que a gente discorra um pouquinho mais sobre as pessoas que estão doentes, sobre a parte da espiritualidade. A parte importante, ela se apegar, como a gente fala, né? Criador, criatura, né? Quem criou a nossa vida, quem tem o caminho. Então, as pessoas, a gente já tem um dado estatístico. Pessoas que têm crença, pessoas que têm Deus, muda muito o contexto da história, né? Elas têm mais sabedoria, entendimento sobre patologias, enfrentam mais as coisas, e pessoas que não acreditam sofrem mais. Isso é dados estatísticos na área de saúde, né? Então, mas eu queria passar essa parte, né? Igual eu estou falando que hoje eu estou como aluno, né? Passar para o pastor fazer a definição dele, né? O contexto dele. Né, mas eu queria deixar essa parte aberta, que nós já da área de saúde, cada um com as suas crenças, mas nós já entendemos que é fundamental a pessoa ter uma crença, né? E na minha particular, que sou cristão, o Deus acima de todas as coisas, né? Então, mas aí eu deixo para o pastor fazer essa definição mais fina, né, sobre o tema. Vamos lá, né? Quando a gente fala de espiritualidade, eu queria colocar da seguinte forma. A espiritualidade é a atenção que eu dou para as coisas que não são materiais. Quando eu falo da atenção que eu dou para as coisas que não são materiais, é quando eu procuro alimentar aquilo que não é material. Então, eu não estou almoçando, eu não estou dormindo, eu estou focando em algo que não é material, é espiritual. E tratar disso é muito diferente, porque as pessoas estão acostumadas a ter aquele efeito causa muito rápido, é plantar o carocinho de feijão e logo em seguida você ter o pezinho crescendo. E a espiritualidade, você não consegue ver esse crescimento da mesma forma que você vê o crescimento das outras coisas, mas tem que ser feito nos mesmos moldes. Quando vocês que são ligados à área da saúde, que eu admiro muito e respeito muito, vale a pena dizer que, segundo o conhecimento da histórica judaica, é a profissão mais importante da vida, é a dos médicos, é daqueles que cuidam da saúde. Tem uma história de um judeu muito interessante, de uma mãe de um judeu que era presidente dos Estados Unidos. Ela estava num jantar ali, e ela chamou uma pessoa e falou assim: você está vendo aquele meu filho
né? E aí apontou para o presidente dos Estados Unidos e disse, ele é o presidente, ele é irmão do médico. Como se dissesse, o médico é que é importante. Então, isso é uma marca importante na cultura judaica, daqueles que cuidam da saúde. Quando a gente fala hoje da espiritualidade / saúde, eu sou capelão, né? Eu sou formado em capelania, então eu tenho hoje já uma credencial outorgada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que me autoriza a realizar trabalhos espirituais em presídios, em hospitais e outros ambientes que são públicos. Dada a relevância que esse trabalho tem na vida das pessoas, o que é? Naquele pior momento, ou no momento que nem seja o pior, nós levamos a esperança. Veja, o médico já fez os seus procedimentos, eu vou chamar de os biólogos, aqueles que estudam, os cientistas já criaram os remédios, todo mundo já fez a sua parte. Sua parte, verdade. Né? Então, já colocou os melhores medicamentos, se tinha que fazer algum procedimento já foi feito. Então, tecnicamente, tudo foi realizado. O que falta agora? A parte espiritual. Lembrando, pastor André, que quando a gente fala de saúde, né, na Organização Mundial de Saúde vai falar que é você estar bem no lado físico, no lado social, no lado emocional. Então, quer dizer, se há uma ausência de uma doença. Então, além da Organização Mundial de Saúde dizer, não existe uma doença, mas você tem que estar bem na parte física, na parte emocional e na parte social. E aí entra você com esta fala maravilhosa. Até porque, se eu não estiver bem, a doença vem. Sim. Ela vai vir de alguma forma, ela vai se aproveitar de alguma fraqueza, seja qual for, para acontecer. Então, quando a gente tem esse foco na capelania, nós temos esse entendimento. Até o indivíduo que está cumprindo pena, ou está envolvido em alguma coisa, também está sendo alimentado, está sendo medicado, mas existe uma carência, uma necessidade hoje, já é reconhecida por todas as autoridades, a necessidade dessa saúde espiritual na vida dessas pessoas, em todas as áreas. No caso dos enfermos, para a recuperação, no caso dos detentos, para habilitação. Então, esta saúde espiritual, ela traz, através de muitos recursos que nós temos, um mecanismo que faz toda a diferença. E aí sim, quantos casos, né? Você que nos ouve, talvez você não conheça essa linguagem, nós chamamos de testemunhos, que são histórias de pessoas, histórias de vida, histórias reais de pessoas que passaram por algumas situações. Então, quantos testemunhos nós temos de pessoas que receberam uma notícia muito ruim, e pós a notícia, a primeira pergunta que o médico faz é se ela acredita em alguma coisa. Então, ela tem firmamento em algo, ela tem uma fé, parece que vai acompanhado com isso. Sim. Tanto, pastor André, que nós temos alguns hospitais, principalmente os hospitais que tratam de câncer. Tem um hospital bastante nomeado em São Paulo, que ele, toda vez que dá um diagnóstico, eles perguntam mesmo, e permite que aquela crença da pessoa venha até ela. Então, seja ela de qual tipo de religião, permite que essa pessoa, que essa crença venha até o hospital e acompanhe, não só o familiar, como aquele que está enfermo, porque já é notório o quanto essa crença ajuda a segurar todo esse estado emocional e esse estado físico, para não piorar. Sem dúvida. E é interessante, né, com a vinda da capelania, com a aproximação que a gente tem, os próprios enfermeiros todos, as pessoas que estão habilitadas e trabalham, eles já identificam quando o paciente é religioso, porque o número de visitas é sempre maior. Verdade. O número de cuidado é sempre maior do que aquele que não é. E a fala também. A fala daquele doente é uma fala de mais esperança, é uma fala crendo, é uma fala mais positiva também. Até porque, Nilvânia e doutor Joanir, aí a gente fala um pouco da nossa religião, não somente da espiritualidade, mas da nossa religião, que através da Bíblia nos ensina a trabalhar estas dores de forma clara. Então, nós não estamos aqui falando com pessoas que não adoecem, que não têm problemas. Não, nós estamos falando com pessoas que adoecem, têm problemas, têm dificuldades, e que nós já sabíamos que teríamos pela Bíblia. Teríamos as aflições. Elas estão conosco. Sim. E aí nós temos caminhos
para vencer essas aflições. Então, a primeira notícia é que não tem segredo. A gente está com algum problema de saúde, aconteceu comigo, pode acontecer com outro, não tem segredo. Teríamos aflições. O que acontece é que as pessoas, tudo é um preparo, né? Pessoas preparadas e pessoas despreparadas, né? É o que, tudo, né? que a gente consegue analisar nos hospitais. Pessoas que recebem uma informação de uma doença, mas ela já entendeu que isso é uma fase da vida dela, que ela pode passar por isso. Mas ela está preparada emocionalmente com isso, né? E aí vem a parte do que a Bíblia nos ensina, né? Tem de Que bom ânimo. sempre tem de bom ânimo, né? Eu venci. Então, aí as pessoas eu falo por experiência própria, né? Trabalhando muitos anos em UTI, em pronto-socorro, a notícia ruim, ela vem e ela não avisa, né? Ela não te dá um start, olha, vai vir tal dia, tal hora. E a gente consegue mensurar as pessoas preparadas e despreparadas, né? Pessoas, não, eu sabia que qualquer hora isso poderia acontecer comigo, eu não estou livre, né? Eu não sou uma pessoa baseada num recurso só de satisfação, tem a insatisfação, né? E aí o capelão entra de uma forma relembrando aquilo que a pessoa aprendeu, né? Na parte religiosa. Por isso que nós, da área de saúde, respeitamos muito o trabalho do capelão, né? E dentro do hospital ele faz uma diferença, assim, muito grande no tratamento das pessoas enfermas e dos seus familiares, que nós temos que deixar, porque o capelão, ele só o paciente, né? Tem as dores da família, a insegurança, os medos, né? Que isso o capelão tem as respostas, que são as respostas bíblicas, né? Que tem uma grande base para nos dar esperança para viver o dia mal e superar o dia mal, né, pastor? É isso mesmo. E é engraçado porque você acaba criando uma relação paciente, relação família, e as pessoas, elas querem ver, elas querem até frequência, né? Sim. Parece que espera o diagnóstico do médico e do capelão também. Capelão. Não, quando o senhor vem, ele fica melhor. Então, existe essa relação que é importante. Não, então, sem contar também que, dependendo da equipe médica, dependendo das pessoas que estão cuidando, elas também querem. Você fala alguma coisa para mim também, que hoje eu não estou bem? Isso já aconteceu. sem dúvida. Né? Da pessoa também querer uma palavra ali de conforto, porque ela não está bem no dia a dia dela. Então, assim, a espiritualidade, na verdade, ela vai acompanhar o homem onde ele estiver, no problema que ele estiver vivendo. Hoje nós estamos falando um pouquinho da doença. Mas, na verdade, a espiritualidade está no ser humano. E quando ela encontra essa espiritualidade, ela tem mais força para viver. Ela tem mais força e ela aguenta mais as coisas que nós iremos passar neste mundo. A Bíblia nos fala, né, pastor André, que nós teremos aflições em relação a tudo. Então, são todos os tipos de aflições, porque as coisas não vão acontecer do jeito que nós pensamos. Nós estamos neste mundo. E sujeitos a tudo que acontece, né? Gostei muito da fala do Joanir, de estar preparado, né? Então, acho que a espiritualidade, ela nos treina, ela tem que ser desenvolvida, a nós estarmos preparados sempre para a próxima fase. Eu falo muito com adolescentes, e eu faço uma parábola dos videogames, né? Cuidado, gente, a próxima fase sempre é mais difícil. Né? Então, é a mesma coisa com a espiritualidade. O avanço dela carece de um preparo, de mais cuidado. Tal qual você tem bom resultado com a saúde, quando você se cuida, você vai ter um bom resultado com a espiritualidade quando ela recebe certos cuidados também, que são básicos. Né? A gente está falando de espiritualidade básica, não é nem avançada ainda, que são básicos, mas fazem toda a diferença para a vida. Então, uma outra coisa importante, eu não sei se vocês têm percebido, até o Joani comentou alguma coisa nesse sentido, que a maioria das pessoas que entende, né, que nós somos corpo e morada do Espírito Santo de Deus, termina cuidando um pouco melhor deste corpo, porque sabe que o corpo vai adoecer, mas também nós temos a responsabilidade de estar bem com este corpo, cuidar bem deste corpo. E quando se fala nisso, está dentro de uma espiritualidade, você não usar algumas coisas que possam prejudicar esse corpo.
Não sei como é que vocês entendem isso dentro da espiritualidade. Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, ampliando, de repente, essa minha fala. Porque se eu sei que algo vai me fazer mal, e que já está ligado diretamente à espiritualidade, se algo vai me fazer mal, então eu não uso, eu não trago para dentro deste corpo. O que vocês entendem envolvendo a espiritualidade? Vamos lá, né? Dentro desse exemplo, a Bíblia tem um versículo lindo, né? Que diz, não vos embriaguei com vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito. Que está completamente ligado a alimentar a espiritualidade, a ser cheio do Espírito no sentido de você transbordar, né? Não ter só para si, mas transbordar. Ela vincula isso a não ter necessidade de buscar fora uma alegria. Esta alegria fora, ela não é duradoura, ela é rápida, ela tem uma compensação rápida, mas uma cobrança muito cara no momento seguinte. Então, a medida do Espírito é a medida da continuidade. Quando nós fazemos para uma vida, não é para um tempo, é para que haja realmente o desenvolvimento. E aí, quando a gente fala dessa espiritualidade, é óbvio, Paulo diz um versículo muito interessante, diz, quando ele era criança, ele falava igual criança, ele agia igual criança, ele discorria igual criança, mas um dia ele falou, deixei de ser criança. E quando eu falo de espiritualidade, e aí eu faço essa comparação que Paulo fez das crianças, as crianças têm acesso a coisas que às vezes fazem mal, mas elas ainda não têm a condição de discernir. Então elas são obrigadas a experimentar, para identificar se é bom ou ruim. Desculpa, né? A maioria dos que me ouvem já não são mais crianças. Então não carecem mais desse experimentar, desse discernimento do que é bom e ruim, porque o Espírito Santo já deu discernimento. Então isso vai ser ruim para a minha vida, vai ser ruim para a minha alma. Tudo aquilo que vai me trazer, vou usar o termo vício, e vai me obrigar a ter um processo para largar, então já não é bom. Que vai me forçar a deixar, já não é bom. Então, hoje, eu trabalho no meio empresarial também, o pessoal fala, mas você não bebe nada? Mas você não bebe nem um pouquinho? Mas não dá, é um vinho, Jesus tomava vinho. Aí você tem esses apelos de quem nunca abriu a Bíblia e não entendem nada, para poder falar. E aí você tem uma postura, eu falei, não bebo por opção. Decisão, né? É uma decisão. Então, eu quero não beber. E como eu respeito você que bebe, respeite eu que não bebo também, sim, da mesma forma. Com um grande diferencial, né? Eu não estou vinculado a isso de uma forma ruim. E essas pessoas, elas talvez não consigam se desligar sem que haja um processo muito amargo. Isto por si só mostra que o caminho não foi bom. O corpo começa a reagir de forma negativa. Quantos amigos a gente encontra e fala, rapaz, eu estou com uma dor de cabeça, essa noite eu bebi. Falei, eu não estou com dor de cabeça, eu estou bem, eu estou legal. Né? Como se dissesse, está vendo? Né? Que escolha é essa que você está fazendo? Né? E na adolescência nós temos, na juventude, muitos que optam por essas escolhas, na faculdade, que querem fazer alguns experimentos, que hoje aqui, com maturidade, no meio de profissionais, a gente está dizendo, não vale a pena. Né? Cuidar do corpo, manter a espiritualidade em ordem, fazer uma série de outras coisas. E olha que eu sou muito aberto a processos, seja de respiração, seja quando a pessoa realmente entra nas concentrações, alguns chamam de meditações. A gente é muito aberto para entender algumas coisas que fazem a diferença e são boas, mas que não façam mal para nós. Né? E tudo que nós fazemos é plenamente consciente. E acho que é aí que mora a grande diferença da boa espiritualidade, até porque tem a ruim também, né? A gente vai ter que falar hoje aqui. O que eu acredito também que são as coisas que não são palpáveis, né? Como o medo, né? As tristezas que a gente, dentro da área técnica, a gente não consegue medir, né? Porque nós, profissionais técnicos, somos de mensurar tamanho, espessura, quanto, de 0 a 10, e medo, insegurança, tristeza, ansiedade, são coisas que não têm mensuração. E né? Cada um tem o seu individual. Então, igual a minha pastora sempre fala, nós temos que blindar, né? Blindar o nosso corpo. Quando nós blindamos, como que nós blindamos? Através do Espírito.
E quando a gente fica assim, distante, né? Porque algumas pessoas não conseguem entender que o espírito fica distante. É quando a gente começa a dar vazão para as coisas da carne. E o espírito não toma mais a consciência de ter a decisão. Posso estar errado, mas é o que eu penso. Eu acho assim, o espírito, ele nos dá a direção correta. E quando a gente começa a deixar isso de lado e começa a ser influenciado por outras coisas, né? Tempo excessivo de celular, um exemplo, vem e nos traz as dores, né? Que são as enfermidades, ou espírito mal, né? Muitas pessoas falam, né, hoje no meio sobre a prosperidade, mas a prosperidade ela é uma gama de coisas, né? Não é só o resultado final, mas é uma busca de você ter o espírito, corpo e alma alinhado, né? E quando isso sai fora, a pessoa fica doente. Muitas doenças a gente vê, olha, porque você carrega isso, porque você carrega muito medo, você não tem mais tomada de decisão, você precisa perder o medo, a gente estimula muito isso, né? Olha, você precisa enfrentar isso de frente, mas a pessoa, eu não consigo. Por quê? Porque ela não consegue se basear nas coisas não palpáveis, que aí entra o espírito, né, pastor? E não sei se na parte, eu gostaria que o pastor colocasse assim, para os profissionais, como que nós podemos observar isso numa pessoa, num paciente, olha, a parte espiritual dele, porque tem muitas vezes que as pessoas chegam com dores, olha, eu estou sentindo, mas o senhor está sentindo o quê? Não, eu não sei, é uma coisa aqui, é uma angústia, tá, mas e como que a gente consegue mensurar isso, né? Seria ótimo se tivesse um termômetro para isso, né? Nossa, Mas verdade. assim, se a Coloca gente assim tivesse debaixo uma do base braço, né? assim, né? Olha, esse é um dos caminhos que a pessoa ela apresenta para você e você pode e o que nós podemos dar de direção para as pessoas, né? Vamos lá, né? Primeiro, pessoas desta forma que se apresentam num posto médico, numa UBS, a primeira coisa que ela quer é atenção. A primeira coisa que ela está buscando é um momento de atenção. Talvez o olhar, primeiro que vocês, quando põem essa roupa branca, já são tidos por nós, mortais, como pessoas mega importantes. Eita. Eu nunca Isso pus é uma uma roupa dessa. Então, você que está me ouvindo sabe disso. O pessoal que põe essa roupinha branca, a gente abate continência, porque vocês, na minha cabeça, estudaram muito para fazer isso, a gente já fica admirado. É natural. Você viu um jaleco, você já respeita, né? Você tem um respeito pela pessoa que está ali. É claro, dentro das profissões, isso é muito nítido. Como se respeita o jaleco, como se respeita uma farda, por exemplo. Sim. Então, quem chega lá e quer essa aproximação, primeiro que ela quer atenção. E no caso de vocês, é atenção qualificada, porque é a atenção de alguém especial. Não é a atenção de qualquer um, é a atenção de alguém especial. Sendo profissionais da área da saúde, identificando rapidamente que não existe aparentemente nenhuma patologia, a gente já começa a identificar que o problema, a gente vai dizer que não é nem mais embaixo, nem mais em cima, mais por dentro. Sim. Né? É ali no fundo, onde a gente vai ter que identificar o que é. Primeiro, né, aí a gente segue um rito, que é o próprio rito do aconselhamento. Né? Primeiro, é ouvir, aprender a ouvir. E aí eu fico desesperado quando vejo vocês, que tem que ouvir uma pessoa e tem uma fila lá fora. Não deve ser fácil essa missão de vocês. Tem uma fila, tem 10, tem 20 lá fora para ser atendido, e essa pessoa precisa de 30 minutos. Ela precisa de 30 minutos. Ela precisa falar, ela precisa chorar, e talvez antes de você falar alguma coisa, ela já se recuperou, já ficou bem e foi embora. Eu conheço pessoas que já foram para o médico, ficaram 8 horas na fila do hospital, e durante o tempo na fila e as conversas, a pessoa melhorou. Tá, tudo Sim, bem, vou com embora, certeza. né? Ela já melhorou. Sabe de uma coisa? Necessidade de ser ouvido? Né? Vamos lá. Nós temos aqui no bairro de Perus, Nilvânia, um projeto social muito lindo, que é o projeto do Bom Prato, que é comida a R$1. A pessoa paga R$1 e os outros vêm e pagam, o governo paga a diferença desse projeto social. Vou dar o exemplo, vocês vão entender o porquê. O Bom Prato abre para fazer a refeição a partir das 11 horas da manhã. Então, às 11 horas da manhã, ele abre as portas, você vai lá, paga R$1 e tem acesso à alimentação. As pessoas da terceira idade,
né? Os velhinhos, falo com amor e respeito a eles. Eles não chegam às 11, eles chegam 9h45. Eles chegam quase 1h30 antes de abrir. Por quê? Porque eles não têm atenção na família e eles fazem daquele momento um momento de descontração, de amizade, um momento para como é que você está, eles já se conhecem, já criaram seus relacionamentos, um momento para ser ouvido e para poder falar também. Então, olha que interessante. E aí já tem a dona Zezé, sabe que a Margarida chega primeiro, já compete para ver quem chega primeiro, para trabalhar isso. E o que é isso? É uma ausência de espiritualidade. Os nossos irmãos que frequentam a igreja, que têm um processo espiritual ativo, não vão chegar nessa fila mais cedo. Eles podem até precisar ir lá, mas eles indo pelo alimento, porque isso eles já conseguiram em outro fórum, de outras maneiras. Então, essas pessoas são carentes de ter quem ouça, de alimentar essa espiritualidade e de ter, sim, ali a gente já fez alguns trabalhos de evangelismo, alguém com uma palavra de Deus, para dizer, olha, Deus tem algo. Você é de que igreja? De onde você é? Querem endereço, querem um ponto de contato e o mais importante, querem que aquele movimento se repita, porque a alma precisa. Fica buscando, né? Busca. Às vezes, quando você está fazendo, não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando você está fazendo um evangelismo, ou você está fazendo alguma coisa na rua, tem pessoas que não se aproximam, mas ela fica ali do começo ao final. Te acompanhando, né? Te acompanhando, Fica ali distante. O que ela está? Ali, ela está se enchendo de uma espiritualidade. Ali ela está ouvindo, porque a espiritualidade vem naquilo que a gente acredita, mas também vem daquilo que a gente ouve. Aquilo que a gente ouve é tão fundamental, por isso que precisamos um dos outros, né? Por isso que tem uma orientação bíblica para a gente andar de dois em dois, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Mas também porque há o companheirismo na fala, há um movimento de um para comigo. Então, quando você fala do bom prato, né, ali podemos dizer que a pessoa encontrou alguma coisa. Pastor, vamos pensar sim, assim? Sim, podemos dizer ela encontrou. que ela encontrou. Eu não sei em que qualidade ela encontrou, Sim. mas ela encontrou um refúgio. Tá. Então, ela buscou um refúgio. Ali ela encontrou um refúgio. São fugas, né? E não é só pelo, pelo alimento. Isso Sim. é importante. Porque se fosse pelo alimento, ela poderia ir na hora da entrega do alimento. Mas ela buscou um relacionamento motivado também pela espiritualidade dela. Por quê? Se ela está plenamente satisfeita espiritualmente, ela não precisa buscar daquela forma. Ela tem outras formas de compensação. Vamos lá, estudando historicamente as nossas igrejas, Assembleia de Deus, os nossos ensaios não existem por conta da música. Os nossos ensaios existem por conta de relacionamento e necessidade de interação. Sim. Isso é importante. Ensaio. O ensaio não é por causa da música. Né? Não de uma orquestra em alto nível, que aí realmente tem naipes, tem tantas coisas que eu nem sei o nome, aí tudo bem, talvez precise, né? Aprimorar. Mas o ensaio do coral que canta, sem divisão de voz, mas vão em canto, como cantaria em qualquer momento. O ensaio não tem essa função apenas pela música, o ensaio é um momento de relacionamento ativo daqueles que estão ali. Como também o final do culto, né? A pessoa que fecha a igreja vai fechar a igreja depois de 2 horas, porque as pessoas estão ali, né? Procurando um momento de relacionamento. É um corpo, vamos pensar assim, encontrando ali um equilíbrio dele se sentir bem, um equilíbrio dele ficar, sentir satisfeito com aquilo que ele está fazendo, satisfeito com aquilo que ele está falando. Então, isso também tramita essa espiritualidade. Vamos lá, né? São veios, né? São caminhos que conduzem à espiritualidade. Isso é importante entender. Então, e tem a espiritualidade do entra no quarto e fecha a porta, né? Que está em Mateus, depois eu quero ler. E tem a espiritualidade que eu vou fazer junto com os meus, né? Junto com as pessoas que estão do meu lado. Vou desenvolver ela em conjunto, de forma coletiva. Para cada momento da minha vida, existe um ato de espiritualidade diferente, ligado à necessidade também. O Joanir falou uma coisa muito interessante, né, que é a questão dos sentimentos, né? Ele falou do medo, ele falou da ansiedade,
ele falou dessa questão da gente querer dar conta de tudo, e aquilo, vamos dizer assim, deixar a gente com vários sentimentos aí, e não acreditar, então, nessa questão que a espiritualidade possa nos trazer mais conforto. Porque toda vez que nós desenvolvemos o medo, e hoje o medo está trazendo transtorno da ansiedade, que um dos gatilhos dos transtornos da ansiedade é o medo. Então, toda vez que a gente desenvolve esse medo de uma forma grandiosa dentro de nós, ela nos desorganiza. O medo toma conta de uma forma grandiosa, vem também, às vezes, a síndrome do pânico. Então, assim, quem somos nós, então, dentro dessa espiritualidade, quando nós falamos de sentimentos? Vamos lá, né? Primeiro, as pessoas têm que... Eu ir na igreja, eu desenvolver espiritualidade é muito importante, mas eu teria que me dedicar um pouco mais a isso, a entender o que eu estou fazendo. Né? Tem um livro maravilhoso, indico, do pastor Osmar Silva, o nome do livro é Liturgia. Ele explica o que é o nosso culto, o porquê de cada etapa do nosso culto e o que isso leva. É muito bonito quando alguém se dedica a entender o que está fazendo, porque nós somos bons em fazer. Olha, a gente faz como ninguém. Verdade. Nós somos tratores em fazer, rápidos, só que às vezes a gente faz tanto sem saber o que está fazendo. Mecanicamente, né? Exatamente, sem não propósito. vive aquilo, é mais ou menos isso. Sem intensidade. Você vai fazendo. É como comer você vendo perde. televisão. É como comer fazendo alguma outra coisa. Não aproveitando aquele momento, né? Não tendo o prazer, O sabor, e a alegria. olhando, analisando etapa por etapa das coisas, né? Por estar preocupado com o que vai vir. Então, é mais ou menos quando você vai para um passeio em que você não curte o passeio de 2 horas. Você vai passar por um monte de paisagem, você vai ver aquele sol maravilhoso, você vai ver um monte de coisa, mas o foco seu está no chegar. Não, aí quando você pergunta como foi o passeio, eu falo, olha, o pedágio está caro. Aí, né? Passamos por mares, por céu, por praia, uma gaivota passou, o pedágio está caro. Então, nós hoje estamos olhando para o lugar errado. E aí nós não vivenciamos aquilo que Deus nos deixou, que é tão maravilhoso. Nós não percebemos a qualidade daquilo que nós estamos fazendo. Nós não percebemos o quanto é importante o viver, o respirar, o curtir aquilo que você está fazendo. Porque você está com muito medo, você não está no presente. Até pela cobrança que existe do resultado. Então, como não pode falhar, tem que dar certo. Então, você está preso no resultado e o processo em si, ele não se torna mais saboroso, não se torna mais alegre. Né? É claro, é como fazer um programa. No começo, estão todos nervosos. Com o passar do tempo, as pessoas têm que se soltar, se sentir bem, sentir o espaço para que possam crescer. E isso tem a ver com a espiritualidade. Em Mateus, capítulo 5, vai falar sobre os 3 pilares da fé judaica, que eu quero compartilhar rapidamente. Sim, fique à vontade. O primeiro pilar da fé judaica é um tripé, na verdade. O primeiro tripé é justamente as ofertas, as doações, ajudar as pessoas que mais precisam. O segundo pé desse tripé são as orações. E o terceiro é o jejum. Eu explico da seguinte forma, olhando para o lado da espiritualidade, para ter um entendimento como um todo. Então, quando eu olho para fora, eu estou olhando para aqueles que mais precisam, dos necessitados. Esse é o olhar para fora. O olhar para dentro é olhar para mim, é o jejum, é cuidar de mim, é trabalhar o que eu tenho aqui, para que tenha equilíbrio. E a oração é olhar para cima. Então, quando eu aprendo a olhar para fora, aprendo a olhar para dentro, aprendo a olhar para cima, eu fico em paz. Por quê? Quando eu olho para fora, Nilvânia, às vezes eu quero ajudar alguém, e às vezes essa pessoa, a necessidade é tanta que eu não tenho com que ajudar. Eu queria fazer, poxa, eu já entrei na Fundação Casa, antiga FEBEM, é desesperador, porque são tantos meninos ali, e você acaba falando com 1, ou com 2, ou com 3, você não consegue cuidar de todos. E a vontade é abraçar todos, mas ele talvez nem queira ser abraçado. Então, quando você olha para fora, é assustador o que você vê. Aí, quando você olha para dentro, a gente vê impotência.
Você vê que a sua força é pequena mesmo, você não tem condição. Poxa, como é que eu vou cuidar de quem está fora? Eu preciso olhar para dentro. E quando a gente percebe essa incompatibilidade do fora e de dentro, as coisas se equilibram com a espiritualidade, porque nós temos outro olhar. Não é só para fora, não é só para dentro. Nós conseguimos olhar para cima. Perfeito. E quando a gente olha para cima, parece que a gente sai desse envolvimento, onde a gente se sente incapaz, e Deus começa a mostrar, ó, é diferente. É Davi, quando vai desafiar o Golias, ele não olha para os companheiros, ele olha para cima, e aí ele está fora, ele está acima. O Golias tem 3 metros, mas Davi tem 20, porque ele está acima, ele está fora daquele ambiente. Eu acho que essa é a ideia que a religião judaica traz de forma tão presente para os dias de hoje, que nos dá a força de fazer o que nós fazemos e ter, sim, esse caminho da espiritualidade, não como uma opção apenas, mas como um caminho, realmente um caminho que as pessoas possam trilhar. Ok. Nós estamos no programa Gerando Saúde, vamos fazer um breve intervalo, já voltamos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Boa tarde a todos, nós estamos no programa Gerando Saúde e hoje nós estamos falando sobre a espiritualidade e saúde. Se você está nos ouvindo, quer mandar uma pergunta, fique à vontade. Se quer mandar um exemplo para nós daquilo que você vivenciou dentro desses 2 temas maravilhoso, pode mandar para nós. Nós estamos vivendo momentos em que realmente a espiritualidade e a saúde, elas estão muito juntas. Eu lembro de tempos de que profissionais não reconheciam isso. E hoje nós estamos tendo os próprios profissionais, oncologista, cardiologista, reconhecendo que se a pessoa tem uma espiritualidade, ela tem uma crença, ela tem algo a ela se apegar, a recuperação dela é melhor, o aceitar o processo da doença é melhor, aceitar o problema que ela está vivendo é melhor. Então, fique conosco, compartilhe. Voltando aqui, meninos, o pastor André falou uma coisa muito interessante, eu acho que dá para a gente discutir um pouquinho, nós temos pouco tempo, mas esse pouco tempo vamos tentar valorizar um pouco essa sua fala, né, do contexto que você disse de Mateus 5. E aí, o que o pastor André falou, ele foi falando e eu fui visualizando os meus clientes, eu fui visualizando o trabalho que eu realizo, porque você olhar para fora, você está vendo um problema. Quando você pensa que você pode resolver, você vai olhar para dentro. Quando você olha para dentro, você vai ver que os seus recursos são poucos para resolver o problema que você está vendo aqui fora. E aí ele traz, então, fora, dentro e olhar para cima, que aí envolve o que você acredita, o seu Criador. E aí você vai observar que quando as suas forças forem pequenas para você resolver o problema externo, você tem um Criador a chamar. Então, achei assim maravilhoso a observação do pastor André.
Jô, quer ler a pergunta da Grela? Então, a Grela de Lima, eu lembro que na época minha irmã foi visitada por um grupo e isso trouxe mais ânimo, mais fé e aumentou também a visita de um capelão. É muito importante. É isso? Amenizou. Amenizou a visita de um capelão, isso é muito importante. Perfeito, linda. Perfeito. Muito obrigado pela sua observação, maravilhoso. Estava sentindo mesmo a sua falta nos outros programas. Você que tem estado com a gente sempre no sábado, muito obrigado, um abraço para você. E a sua observação é maravilhosa. Pastor André, olha aí, alguém já dizendo do trabalho que você já realiza. A importância do dia a dia, a experiência que a pessoa carrega, né? Então, vamos lá, né? Perante esta impotência que a gente identifica em nós e a necessidade que a gente identifica no próximo, tem uma ferramenta, a espiritualidade. Porque aí eu passo a usar outros recursos nessa espiritualidade. Vamos lá. Cada um começa a definir caminhos para ter esse contato com a espiritualidade. Tem pessoas que a grande ferramenta é a música, por exemplo, né? A música se torna a grande ferramenta de espírito. A pessoa, eu conheço pessoas que elas realmente melhoram visivelmente quando cantam e que cantam 24 horas também. Acho que até dormindo deve cantar, porque é uma coisa impressionante. Por quê? Buscando esse recurso, buscando essa ferramenta, né? A música tem essa ação de produzir realmente esse contato espiritual, né? Nós temos na igreja um trabalho musical intenso, né? Nós temos um trabalho musical poderosíssimo, e eu gostaria muito que os nossos músicos do Brasil, ouçam isso, músicos, vissem isto como uma ferramenta de aproximar as pessoas de Deus. Sim. Por quê, né? Eu fiquei muito feliz, tem um projeto que foi realizado, isso deve ter uns 20 anos, a gente não é novo, na cidade de Rio das Pedras, no interior de São Paulo, fica ali próximo a Piracicaba. E um maestro teve uma visão de Deus daquela cidade para ensinar crianças, na época a gente podia falar favela, não era politicamente incorreto, ensinar as crianças da favela música. Então, ele tinha poucos recursos, comprou 10 flautas e começou a ensinar as crianças. Só que aí vinham muitas crianças, talvez 30, 40 vezes mais do que a quantidade de flautas que eles tinham. Então, ele foi até uma grande fabricante de flauta e conseguiu 200 doações de flautas. Ele conseguiu montar, eu não sei se é orquestra o nome técnico para isso, mas ele montou um conjunto de crianças carentes com 200 flautas dentro da igreja. Nossa, que lindo! Olha, é um projeto social, é um projeto espiritual, e aí eu digo, é um caminho de espiritualidade para aquelas crianças. As músicas credenciadas eram hinos, olha que interessante. Aí eu tenho um caso completamente inverso, que é um coronel da igreja que assume a parte musical da Polícia Militar de São Paulo, que é o nosso pastor Renato, que implementa lá hinos. Até aquele momento, a Polícia Militar não tocava hinos, era uma regra. Então, agora ele chega e implementa os hinos. Para não chocar aqueles que não gostavam, primeiro ele implementa sem ser cantado. Ele deixa só a música. Só orquestrado. Só orquestrado. E aí, quando o pessoal lindo, né? começou a procurar, ele falou, mas que música é essa que eu não conheço? Que coisa maravilhosa é essa? Quando descobriram que eram hinos, tiveram que entender que aquilo realmente era um caminho de espiritualidade e que, às vezes, a pessoa, é hino, é de igreja, já se fecha, já resiste, acham que, não, então vai ser ruim, vão me criticar. Não, muito pelo contrário, a ideia não é da crítica, é o caminho para Deus. E é isso que deve ser trabalhado, a ideia do caminho para Deus. E quando a gente encontra realmente esse caminho, a satisfação é muito grande. Suavizar a alma, né? Você fica bem, você sorri, você canta. Calma. É tudo diferente, né? Então, esse é o ideal, né? É nisso que se busca, é nisso que se dedica. Tem pessoas que buscam esse caminho de espiritualidade em montes de oração, em jardins de oração. Nós temos igrejas aqui na cidade de São Paulo, na capital, que elas são abertas 24 horas para oração. Né? A nossa igreja é um grande exemplo. Às vezes eu chego de viagens na madrugada, passo aqui na nossa igreja e aí eu escuto, tem alguém orando.
1, 2, 3 da manhã. Então, são caminhos de espiritualidade. A leitura pode também trazer esse caminho. Então, dentro daquilo que você faz, ou está acostumado, existe a possibilidade de haver uma convergência. Então, às vezes a pessoa acha que vai ter que mudar completamente alguns hábitos, vai ter que mudar. Não, começa a se entregar, e você automaticamente é conduzido por isso de uma forma mais saudável. E outra coisa, né? A nossa entrega, o nosso bem-estar é exatamente quando a gente fica bem. É exatamente quando a gente faz algo, isso gera muito prazer. Faz algo e você fica tranquilizada, calma por dentro. Então, assim, quando a gente reconhece, né? Quando você... Eu ainda estou na sua fala, tá? Quando a gente reconhece a questão, né? De... Tem um problema dentro. Desculpa, Problema tem um problema fora. fora. Olha para dentro, vê o seu recurso. Não consegue, e você pode olhar para cima, e ali você clamar, você falar, você orar, você entender que tem alguém lá em cima que pode resolver aquilo que você não consegue. Eu acho que dá uma tranquilizada na alma. Isso é uma forma de você gerar uma espiritualidade para dentro de você. Isso é uma forma para você não se sobrecarregar, porque nem tudo nós podemos resolver. É verdade. Jô, o que você entende aí, vai? Olha, Troca aí uma ideia com a gente, de repente você traz uma discussão. Não, eu estou admirado, né? Essa fala é poderosa, né? De olhar para o alto, na hora que a gente olha os nossos recursos, olha os nossos problemas, né? Eu estou bem pensando nessa situação, né? Que quando passamos por dificuldades e lutas, aí a gente olha o nosso recurso, né? E quando a gente vê as pessoas também, né? Que elas falam, olha, eu sou tão negativo, no resultado eu vou atraindo coisas negativas, né? O famoso cascata. Então nós vamos para o outro caminho. Então vamos fazer coisas positivas. Olha, eu gosto de música, então vou me empenhar na música, né? Eu vejo assim, minha esposa, ela sempre expressa, olha, eu quando estou louvando, é maravilhoso, eu saio desse ambiente, eu esqueço tudo, né? Porque ela sempre louvou, canta desde criança, então ela fala assim, é sair daquela esfera, né, de problemas, de dificuldades do dia a dia, correria, ela fala assim, agora é meu momento, né? Então a gente precisa ter esse momento, né, de se ligar, olha, eu gosto de ler, né, como uma boa leitura, né, atrair coisas boas, pensamentos bons, né, por mais que a gente tem que ter essa pausa, né, esse momento de parar, olhar e olhar para o alto, né, é poderoso essa palavra, foi maravilhosa, eu aprendi demais com isso, pastor, foi uma bênção estar aqui, né, e aprendendo, né. Eu vou fazer uma pergunta para os dois Agradeço agora. a Deus. Vamos lá. No dia a dia, vocês que enxergam muita coisa, você enxerga dentro da tua área, o pastor André enxerga dentro da área dele, eu enxergo dentro da minha área. No dia a dia, aonde nós enxergamos essa espiritualidade? No dia a dia nosso. Quero trocar isso com vocês. No que vocês estão vendo, nas pessoas que vocês conhecem, aonde vocês percebem que está havendo essa troca? As pessoas estão recebendo ou vivenciando essa espiritualidade? Eu acredito que no amor, né? Quando a pessoa expressa o amor ao próximo, você vê o sentimento de ser importante ao próximo, ele coloca a parte espiritual, porque tem hora que ele não tem recurso, mas ele quer ajudar, ele faz, ele move, como a gente fala, né? Move montanhas para ajudar as pessoas, né? A gente na experiência vê algumas pessoas, eu quero fazer alguma coisa, eu quero desenvolver, eu quero... E a pessoa vê que não é uma coisa do corpo, né? Ele não tem condições, você olha assim, mas você está sem condições físicas. E aí ele vai, e o espírito é mais forte do que as condições físicas, e ele consegue fazer, né? A gente já vê muitas pessoas, olha, eu consegui fazer isso, mas por quê? Porque eu comecei a colocar no meu corpo os pensamentos bons, as coisas boas. Então, eu acredito que assim, né, ele expressa a parte espiritual. Ok. Né? Pastor André. Vamos lá, né? Onde eu vejo isso, né?
Tem até um versículo para o que você falou que é maravilhoso. Amar a Deus todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E tem gente que parece que ama mais o outro do que a ele, né? Isso é uma coisa interessante também. Mas o que eu vejo hoje, né? Eu vejo todas as pessoas estão em busca da espiritualidade e talvez não saibam. Essa é a primeira coisa que eu vejo. Elas estão buscando. Quando ela para, antes era no metrô, no trem, para abrir jornal, hoje não tem jornal. Quando ela busca ali no celular o signo dela, quando ela busca, ela quer saber alguma coisa que contate ela e que faça com que ela aumente a sua espiritualidade. Então, as pessoas estão desesperadas para buscar a espiritualidade. Quando a gente fala de espiritismo, por exemplo, tem escritores como a Zíbia Gasparetto, que é recordista de vendas de livros espíritas, porque as pessoas estão buscando a espiritualidade, o sobrenatural, elas querem entender. Se alguma pessoa do trabalho falar que lemão, que faz qualquer coisa estranha assim, e falar assim, ó, vai lá, vai fazer uma fila. Da mesma forma, se um de nossos irmãos, que é profeta, falar que ora por revelação, vai ter fila também, crentes e não crentes. Então, existe uma necessidade, uma busca desesperada. Isso é o que eu vejo, em todo o tempo, as pessoas estão buscando isso. Né? Tanto você vê nos posts, faço ligação de amor, amor para... Até no post tem. Se tem tanto post, é porque alguém liga mesmo, essa é a verdade. Alguém faz esse contato. Né? E aí, em meio a essa busca, Deus colocou pessoas que conhecem a verdadeira espiritualidade. E nós, às vezes, nós temos uma atitude de guardarmos algumas coisas que deveriam ser liberadas. E a gente só guarda porque a gente também não tem essa confiança, tem medo de ser questionado. Então, eu sou a favor da espiritualidade, que a gente não define a regra, a gente vive, a gente se alegra, a gente fala, deixa que as pessoas vejam, por que você é assim? Não, porque eu tenho um contato, eu sei, eu falo com Deus, eu achei bonito demais, um menino colocou no WhatsApp, hoje eu falei com Deus. Era um adolescente. Olha que lindo, um menino de 14 anos falar, hoje eu falei com Deus. Tem tantos que querem falar com tanta gente, ele falou, hoje eu falei com Deus. Ele é um caminho de espiritualidade que está sendo traçado para que possa haver um desenvolvimento. Eu vejo dessa forma. Todos estão buscando. Eu nunca vi um número tão pequeno de pessoas que falam que não acreditam. Antes era muito comum, Nilvânia, talvez na minha adolescência e juventude, eu sou ateu, eu sou ateu. Era até comum. Hoje é cada vez menor. Estão todos reconhecendo esse como um caminho diferencial de todas as formas, até porque os técnicos da saúde, como vocês, já admitiram. Então, estão todos admitindo. Olha que coisa interessante. Sim. E é muito legal, né? Porque quando a gente vê um adolescente que está no período de transição, vivendo essa euforia da espiritualidade, e ele, na verdade, quando ele observa esse grupo de adolescentes, observa que um sente, ele quer sentir também. Eu quero. Todo mundo quer, eu quero, todo mundo quer sentir um pouco dessa espiritualidade. E não está somente nesse jovem, não está somente nesse adolescente, não está nesse público, está também no idoso. Sem dúvida. Eu vivenciei uma experiência de uma pessoa estar bastante doente, mas quando ela saiu da casa dela, e ela foi e visitou uma pessoa, ela disse que ela voltou diferente. Então, isso é um encontro de uma espiritualidade. Sim. É como se ela se sentisse que o fazer parte deste mundo, o estar neste mundo, o vivenciar o outro, ajudar o outro, como o Joanir colocou, trouxesse a ela uma melhora, um significado de vida, trouxesse a ela uma esperança de saber que ela é útil para alguém. É interessante isso, né? Nessa troca da espiritualidade. É teologia do canudinho. Ah, é? Como Você que conhece é isso? a teologia do canudinho? Não. Tudo aquilo que eu levo passa por mim. A teologia do canudinho. Muito interessante. Tá, isso, a gente fala com a juventude desta forma, né? Então, a teologia, tudo aquilo que eu levo, que eu transporto, passou por mim. Então, me influenciou antes de matar a sede. É a teologia do canudinho. E ela funciona de uma forma muito especial. Muito legal. Essa teoria eu vou guardar para mim. E vou ver quem está fazendo, quem não está fazendo, né? Quem está fazendo, faz porque toda já a diferença. Sim, com certeza. Passou por mim. Então, eu estou entregando, mas passou por mim. Né? Por isso que é tão bom engajar
a moçada com trabalhos, com trabalhos sociais. O social hoje fica com um grupo do círculo de oração nas nossas igrejas. Se envolver jovens e adolescentes, muda a vida deles. Muda. Porque aquilo que eu totalmente. entrego passa por mim. E isso é muito importante. E aí, usa, né? Eles vão poder usar a criatividade que eles têm, tudo guardada, engessada, e quer fazer de uma outra forma. Eu sou do tempo, vocês vão lembrar também, a gente deve ter idades próximas, que a gente ia de casa em casa pedindo prenda. É. A gente ia pedindo prenda. E isso nos fazia se sentir uma espiritualidade Aquela um monstro. A gente se sacola, sentia... ajudando pessoas, ajudando... Nunca sou para quem que iam essas prendas, né? Eu não lembro dessa parte. Eu sei que eu ia de casa em casa, de porta em porta, bom dia, a senhora pode me ajudar com uma prenda? E era difícil uma casa que não tinha um sabonete para dar. Sim. Então, Todo mundo queria participar, né? Sem De alguma dúvida. forma. Isso também é uma forma de espiritualidade. Eu quero agradecer vocês que estiveram conosco. E eu quero pedir para os nossos convidados fazerem as suas considerações finais sobre esse tema, alguma coisa que eles querem ainda nos falar. Enquanto eles estiverem falando, vou pedir para a mídia colocar os dados deles, para que todos aqueles que estão nos assistindo nesta tarde possam conhecê-los, possa também fazer algumas perguntas dentro do Face, e eles estarão aqui para responder. Janir? Eu gostaria somente de agradecer. Hoje eu fiquei como um aluno ali aprendendo, né? E foi muito gratificante para mim, foi muito... Me enchi, né? Como se diz, né? Cheguei vazio aqui, estou saindo cheio, né? Glória a Deus! Então, agradeço aí a Nilvânia primeiro, o Emerson, que me deu a oportunidade de estar aqui. E muito obrigado, viu, pastor, por apresentar esse conhecimento, né? Dizem que quem ensina aprende duas vezes, né? Então, mas que Deus abençoe a vida do pastor e capacite cada dia mais. Bom. Pastor André? agradecer a Deus pela vida do meu amigo Joamir. O seu irmão já é meu amigo, tá bom? Você não sabia, seu irmão já é meu amigo. Mas agradecer a Deus pela sua vida, da Nilvânia, uma amiga de muitos anos já. Trabalhamos muito tempo juntos, é um prazer imenso. Ao Emerson, que não está conosco por motivo de força eleitoral, mas estivemos juntos nesta manhã. Um abraço, grande Emerson. E você que esteve conosco, reproduza esse programa a outras pessoas. Ele pode ajudar outras vidas, outras famílias, então reproduza. E tenha consciência de uma coisa importante, né? Do equilíbrio, né? Esse corpo, alma, mente, tudo está em equilíbrio. Havendo esse equilíbrio, dificilmente a gente cai, dificilmente a gente cede. Então, essa espiritualidade deve ser alimentada. Boas leituras, conversa com pessoas espirituais. Dentro das especialidades, nós temos pessoas que são muito capacitadas. Então, busque isso. Abra a Bíblia, leia um texto. Para você ter pleno conhecimento dele, leia ele 20 vezes. Busque dicionários, procure entender as palavras. Se desenvolva, cresça. É tempo de crescer. Eu quero agradecer ao Gerando Saúde, que hoje está gerando também espiritualidade na sua vida. E que Deus abençoe e guarde você, em nome de Jesus. Um abraço para o meu filho Adriel, que está me assistindo. Um beijo para minha esposa e para o André, que está trabalhando. Deus abençoe minha casa, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que ficou esta tarde conosco. Quero agradecer a todos que estão todas as tardes do sábado conosco. Eu quero agradecer ao nosso ministério por ter tido essa visão, na pessoa do nosso pastor presidente, doutor Elias Cardoso, na pessoa também da nossa missionária, Lígia Marins Cardoso, e toda a nossa presidência. Eu quero agradecer. Nós estamos fazendo esses programas no intuito de alcançar você, de te levar mais informação, no intuito de te abraçar um pouco mais, no intuito dessa espiritualidade chegar até você. Então, eu quero agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, têm feito dos canais AD Perus mais informação para ti. Eu quero também agradecer ao meu pastor presidente, pastor Joel Barbosa, a minha missionária, Sueli Barbosa. Eu quero agradecer a todos. Meu amigo Emerson, que está sempre aí. Agradecer a vocês dois, a presença de vocês dois foi maravilhosa nesta tarde. Que Deus abençoe a todos. E eu quero te chamar para sábado que vem, no programa Gerando Saúde. Beijo para vocês. Deus abençoe. Amém.
Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.